Bom, então, bom dia a todos. Número 5, né, aula síncrona de número 5 da Filosofia 2. E como eu havia prometido para vocês, gente, na aula de hoje a gente vai fazer uma espécie de um resumo comparativo entre o que a gente estudou no primeiro ciclo e no segundo ciclo das aulas síncronas, né? Então, a ideia de hoje mesmo é fazer uma revisão, e eu acho que, particularmente, uma revisão que eu gosto de fazer, porque ela ajuda muito, assim, eu sei que vocês acabam estudando aí para fazer o Enem, né, o qual não está tão longe, né, ou já vão começando a fazer cursinhos, né, pensando aí numa faculdade, e eu acho que esses resumos, essas revisões, elas ajudam bastante, né, aí aos pontos centrais de cada perspectiva ética. Então, a ideia de hoje é fazer esse resumo. Ao final da aula eu vou propor algumas questões de vestibular e de Enem para a gente só fechar mesmo a discussão. E daí eu queria combinar com vocês ao final da aula duas questões, né, duas coisas, que é a questão das atividades avaliativas, que eu vi que a maioria de vocês já responderam, né, as atividades, lá os 2 gabaritos objetivos, e decidir se a gente faz a terceira atividade ou não. Então a gente vai fazer isso mais ao final da aula. E uma outra questão em relação à reposição das 2 aulas síncronas que eu acabei não dando para vocês, né, por lá, quando eu estava lá fazendo tratamento de saúde, faltei numa quinta, acho que foi isso, numa quinta e num sábado, se eu não me engano. E então eu precisaria repor essas 2 aulas. Eu também quero discutir isso com vocês ao final da aula. Então, peço que todos estejam presentes para a gente tomar aí uma decisão que seja produtiva para todo mundo, beleza? Na aula de hoje, então, como falei, a gente vai ter o resumo das éticas, né, da ética das virtudes, do utilitarismo e do formalismo kantiano, que foram os nossos últimos 3 encontros, que a gente acabou discutindo aí como que funciona a ética, né, no Kant. A última aula ela foi um pouco mais rápida, mas basicamente, né, ela apresentava o terceiro critério de avaliação, né, da avaliação de uma conduta, que era o imperativo categórico, né, que era a ideia da universalização da conduta, né, uma conduta ela só pode ser considerada justa quando ela pode ser praticada por todos, né, ao mesmo tempo. Então, se em algum momento houver oposição a essa conduta, ela é muito provável que ela seja considerada injusta ou imoral, né, perante o grupo social em questão. Daí, a aula ela basicamente vai funcionar da seguinte forma: quase todas as telas que vocês forem ver, elas estarão esquematizadas aí, né, em 3 colunas, que foram as 3 perspectivas éticas apresentadas, né. A primeira comparação que a gente faz, né, quando fala de ética das virtudes, do utilitarismo e da ética dos deveres, ela tem a ver com o contexto, com o contexto histórico, em que a filosofia, com o contexto histórico filosófico na qual ela se desenvolveu, né. Em relação à ética das virtudes, que foi dada, né, foi feita a aula em docência compartilhada lá com o professor Vinícius, essa ética, ela é própria, ela é bem específica da filosofia antiga clássica, né. Então, por que eu coloquei filosofia antiga e coloquei entre parênteses aí o clássica? Porque é importante que quando vocês, né, se depararem com alguma questão, com algum problema, né, ou em outra disciplina mesmo, que vocês estiverem estudando aí a antiguidade, seja história, seja literatura, enfim, dentro da filosofia antiga, nós temos 3 momentos, que é o momento clássico, onde nós temos lá os 3 filósofos, né, mais famosos da filosofia antiga, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, eles constituem a filosofia clássica, e ela se caracteriza pela formação da polis grega, né. Então, isso o Pablo acho que já conversou bastante com vocês sobre o início da filosofia, isso vocês volta e meia aparece. Então, ela está contextualizada nessa Grécia antiga, né, onde nós temos a formação das cidades, das cidades gregas. Essa filosofia ela tem muito a ver, né, porque isso, ela tem muito a ver com a ideia de uma inserção, de uma participação política
do sujeito dentro da comunidade política ou dentro da sociedade em que ele está inserido. E ela, então, essa ética das virtudes, ela está diretamente a ver com uma ideia de política. Antes, né, do período clássico, nós temos chamado o período pré-socrático, né, o que vocês veem lá a discussão sobre filosofia da natureza, né, sobre os filósofos, né, lá o Tales de Mileto, Anaximandro, né, que se questionavam sobre a origem do mundo e sobre sua constituição. Na filosofia clássica, a grande questão não vai ser mais essa, a questão vai ser como viver em sociedade, como viver dentro, como que uma polis, né, uma cidade, ela deve ser organizada. Então, por isso, né, que eu destaco aqui a filosofia clássica. E daí, em relação à ética, há ainda dentro da filosofia antiga, que é o pós-socratismo, né, o pós-clássico, que é o período helênico, a qual a gente citou aqui em alguns momentos, né, correntes como Epicuro, né, o hedonismo, epicurismo, estoicismo, a gente acabou não desenvolvendo elas, né, só falamos e comentamos em sala de aula, mas elas vêm após esse período clássico. Tá? Então, a ética das virtudes, ela está concentrada nesse período clássico. Vai aparecer questões parecidas em outros momentos? Sim, podem em outros momentos da história aparecer, principalmente na filosofia medieval com Santo Agostinho. Há uma espécie aí de virtude, né, cristã que é desenvolvida, que se inspira nesse classismo do Aristóteles e do Platão para justificar filosoficamente a ética cristã. Perfeito? Qual que é, então, a diferença da ética das virtudes para as outras duas éticas, né, para o utilitarismo e para a ética dos deveres? Enquanto uma está na filosofia antiga, as outras duas que a gente estudou estão na filosofia moderna, né, século XVII e fortemente no século XVIII, com o Kant, né, o utilitarismo já desde o século XVII, a sua sistematização, e a ética dos deveres, ela se desponta no século XVIII, né, quando nós temos um ápice da filosofia moderna, acompanhado do desenvolvimento da ciência moderna, e do que o Platão, ou do que o Kant, né, vai considerar como o desenvolvimento da razão humana, né, em sua plenitude, a partir da ciência. Contextos, né, de locais onde elas estão originando, né, a ética das virtudes na Grécia Antiga, então já tem um contexto bem específico. O utilitarismo e a ética dos deveres, o utilitarismo está numa filosofia, numa perspectiva inglesa, né, que vem lá, né, principalmente na Inglaterra, e na expansão, né, do comércio que se tem ali já a partir do século XVI, né, e que vai atingir, então, essa perspectiva de pensar o que é mais útil, né, o que eu resolvo na prática. E a ética dos deveres, ela se desenvolve, né, principalmente na Alemanha, com Kant, né, na época no condado da Prússia, pertencia ao reinado da Alemanha, e ambas as éticas, né, o utilitarismo e a ética dos deveres, por estarem numa tradição mais germânica e anglo-saxônica, elas vão ter uma perspectiva muito prática, ou muito pragmática. Então, essa localização, né, seu local de origem dessas duas éticas, Inglaterra e Alemanha, fazem com que os pensamentos delas se aproximem a partir do momento em que elas pensam questões práticas do cotidiano. Né? Então, o utilitarismo ele vai ser considerado uma ética puramente pragmática, né? Então, pragmatismo tem muito a ver com o utilitarismo. A ética dos deveres como uma ética puro-prática, né? No sentido dela ter o puro, um conteúdo vazio, assim, ele desenvolve uma fórmula de como avaliar uma conduta moral, e prática, né, uma vez que ele olha para o contexto e para a conduta especificamente. Já a ética das virtudes, por estar em outro contexto histórico né, em outro momento da história, em outro contexto geográfico, ela tem uma perspectiva muito mais teórica. Né? Resolve questões práticas, pode orientar? Pode, com certeza. Mas não é obrigação fazer isso, e ela é muito mais teórica porque ela está pensando questões de política, questão de convivência social, então ela é muito mais ampla, né? Ela não tem e ela vai trabalhar com muita ideia, né, de sabedoria, de compreensão de mundo, de prudência, que são conceitos, né, abstratos, né, e acabam fazendo com que ela se torne uma ética um tanto mais abstrata do que as outras duas, do que essas duas aqui, o utilitarismo e a ética dos deveres.
Bom, isso acho que é bem tranquilo, né? Acho que isso ficou claro, assim, nas exposições da aula. Né? Os principais autores, só para a gente lembrar, da Ética das Virtudes, eu coloquei aqui o Aristóteles, que foi o que a gente estudou, mas facilmente colocaria aqui também, inserido nesse contexto, né, o Platão e o Sócrates, né, que são dois autores que também desenvolvem uma conversa com Aristóteles, né, tanto por uma relação aí de amizade, de, de Platão ser mestre do Aristóteles. Então, havendo essa proximidade, eles trabalham na mesma perspectiva ética. No utilitarismo, os autores estudados e que sempre... Então, aqui é importante frisar, às vezes você procura, às vezes podem cair questões, né, no Enem, etc., falando de Platão ou então de Sócrates sobre a ética das virtudes, e não de Aristóteles. É porque eles estão no mesmo contexto, discutindo as mesmas coisas, faz sentido. Né? Mas como a gente estudou só Aristóteles, coloquei só Aristóteles. No utilitarismo, a gente estudou dois autores, né, que são os dois principais sistematizadores da ética utilitária, que é o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Né, são dois filósofos do mesmo contexto, que têm um diálogo muito próximo, têm uma relação familiar. Né, o Bentham escreve por primeiro, né, desenvolve aí o início da teoria, mas quem finaliza, né, com as duas grandes obras, o Utilitarismo e Da Liberdade, é o John Stuart Mill. E, por fim, né, na ética dos deveres, aqui não tem como falar em ética dos deveres se a gente não está falando de Immanuel Kant. Né? A ética dos deveres vocês também podem encontrar, às vezes, nas questões, nos textos que estiverem lendo, como formalismo kantiano, né, essa é uma possibilidade de traduzir essa expressão ética dos deveres, então pode ser formalismo kantiano, por ser uma ética formal, né, por ter uma fórmula que vai dizer o que é uma conduta ética, basicamente vai ser por formalismo kantiano, por ética dos deveres, ou então por deontologia. A palavra deontologia é um pouquinho mais técnica dentro da filosofia, e ela tem a ver com, né, esse deontologia o que constitui, né, se for traduzir, o que constitui aquilo que eu devo ser, né, ontologia, o que é o ser, né, e o de tem com o que eu devo ser, né, ou o que eu devo fazer. Então, por isso que vocês podem, às vezes, no texto, ouvir a expressão deontologia. Em algumas faculdades, inclusive, né, por exemplo, tem alguns cursos de engenharia, de medicina, que eles não têm a disciplina de ética, eles têm a disciplina de deontologia, que ela está focada na ética kantiana. Então, só para a gente relembrar os autores aqui que a gente estudou. Os princípios éticos, aqui agora a gente começa a se deter um pouquinho mais, né, exige um pouquinho mais de qual que é a diferença, né, de uma ética para outra, né, ou por que eu posso avaliar uma mesma conduta, né, uma mesma ação e tentar justificar ela, seja essa ação certa ou errada, eu tentar compreender ela, né, avaliar ela, né, por éticas diferentes, né, e que às vezes a ética vai dizer que a conduta tem um fundamento ético, mas ela é considerada imoral. Daí eu relembro, nem toda conduta, ou melhor, nem toda conduta ética precisa ser necessariamente moral, né? Nem toda conduta que tenha um fundamento ético, ou seja, que tenha uma explicação racional, ela precisa de ser moralmente aceita. Eu posso ter condutas moralmente não aceitas, como, vamos lá, pensar aí o aborto, né, que em muitos países moralmente, vários grupos não aceitam o aborto, consideram uma conduta imoral. No entanto, a partir de uma ética, sei lá, do utilitarismo, é possível compreender essa conduta, é possível dizer que ela tem um fundamento ético, o aborto, né, ou a legalização do aborto, ou o uso de drogas, ou até mesmo condutas como mentir, matar, etc., a partir de uma perspectiva utilitarista. Né? Então, quais são os princípios éticos, né? Ou qual que é o princípio ético que está fundamentando a conduta, né? O que está assim, justificando ela de forma teórica. Veja, o princípio não tem a ver com o valor que a conduta está levando, né? O valor ele tem a ver com a moralidade, né? Só resgatando o que a gente já viu. Né? O valor ele tem a ver com aquilo que a comunidade partilha como sendo bom e ruim, né? Como uma coisa boa ou uma coisa má.
Já o princípio, ele tem a ver com uma coisa de certo ou errado. Uma vez que ele é teórico, ele tem a ver com o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E são conceitos um pouco mais abstratos. Bom dia, Roberto. Tranquilo, não tem problema não. Às vezes o sono pega a gente, aqui até eu fiquei hoje, mas eu fico acordar mais cedo, porque senão eu que entrar atrasado. Brincadeira. Mas vamos lá, Roberto, a gente está falando aqui de quais são os princípios, né, que perpassam as condutas, né, das diferentes perspectivas éticas que a gente estudou aí no primeiro ciclo e nesse segundo ciclo, né. Então, indo por ordem cronológica, Roberto, a gente colocou aqui, né, da esquerda para a direita, primeiro a ética das virtudes, que se desenvolve na filosofia antiga, do utilitarismo, que se desenvolve no século XVII, e da ética dos deveres, que é no século XVIII. As duas últimas aqui na modernidade, e a ética das virtudes lá na filosofia antiga clássica. Para o Aristóteles, né, lá na ética das virtudes, né, onde ele vai falar, né, do que é uma conduta correta, o que é uma conduta tida como justa, né, veja, ele está falando de uma conduta justa. Ele vai dizer que para ter uma conduta justa, uma conduta correta, eu preciso de ter o justo meio. Então, o princípio ético do Aristóteles é que toda conduta, né, tenha o seu justo meio, ou melhor, tenha um equilíbrio, né? Se a gente for querer, às vezes o justo meio ele fica, como é que se diz, um pouco estranho para a nossa expressão, né? Porque o que é o justo meio? Por exemplo, qual que é o justo meio? É como se eu pegasse uma laranja e cortasse ela exatamente no meio da situação. Não é isso para Aristóteles. O Aristóteles vai dizer, a partir do momento em que eu olho dois extremos, eu tenho que encontrar o justo meio. Qual que é o ponto de equilíbrio entre esses dois extremos? Então, seria, se fosse fazer aí um filme, a gente poderia colocar Aristóteles e o ponto de equilíbrio. Como que eu acho esse ponto de equilíbrio? Daí, o resumo desse justo meio, a gente pode compreender, né, que entre o vício, né, o exagero, né, entre um extremo, que é o extremo do exagero, e o outro extremo, que é o extremo da falta ou da ausência de algo ou de alguma coisa, eu devo buscar esse justo meio para atingir a felicidade, né? E a felicidade, ela é o quê? Absoluta e autossuficiente. A felicidade, que é o bem, né? O bem que é absoluto e autossuficiente, e aqui a gente tem uma influência platônica direto no pensamento aristotélico, né? Uma vez que ele foi aluno de Aristóteles, vamos colocar assim, para o Aristóteles, né? Bem, bom, né? A bondade, a justiça, a felicidade, esses conceitos, eles são conceitos absolutos. A razão eu tenho uma razão absoluta, uma razão perfeita, eu tenho uma ideia, né, de felicidade absoluta e felicidade perfeita. Então, ela é externa ao sujeito e ela deve ser buscada através de determinadas condutas. Então, o sujeito, ele faz uma conduta para buscar essa felicidade ou esse bem que é absoluto e autossuficiente que está externo a ele. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor. Eu vou tentar ser feliz, né? Essa felicidade me é externa. Qual que é a minha ideia de felicidade? Né? Então a minha ideia de felicidade é que eu tenha muito, sei lá, que eu seja rico. Se eu seja muito rico, eu vou ser feliz. E para eu atingir esse bem que para mim está externo, né, veja, eu tenho que fazer um percurso. Como que eu faço esse percurso? Fazendo condutas nas quais eu vou ter que optar, né, entre o exagero e a falta. Por exemplo, para eu atingir aquela felicidade, aquele bem absoluto, eu poderia me matar de trabalhar para ficar rico, né? No entanto, para Aristóteles, isso seria o quê? Um exagero. Por outro lado, se eu não trabalhar, eu também não vou atingir a conduta, não vou conseguir, né, fazer girar, né? Eu digo trabalho assim, gente, não é necessariamente emprego, né? Eu estou falando assim, eu preciso agir sobre o mundo, preciso me movimentar para que surta algum efeito. Entre o exagero de trabalhar ou o exagero de trabalhar demais, ou o exagero de não trabalhar, eu preciso avaliar, né, a minha conduta e tentar um ponto de equilíbrio a qual essa conduta aqui, né, de trabalho, ela não seja uma ausência, não seja falta, e daí com essa falta eu não produzo nenhum resultado, não consigo atingir nenhum resultado, mas também que ela não seja
né, um exagero aonde eu coloco a minha saúde em risco, né, onde eu não tenho tempo para sociabilidade com os colegas e onde eu não tenho tempo para desfrutar da minha vida. Então, coloco os dois pontos, entre trabalhar demais e não trabalhar, e tento encontrar qual que seria aqui, né, um ponto de equilíbrio que eu consiga trabalhar de forma equilibrada e, ao mesmo tempo, né, construir um certo patrimônio. Isso pro Aristóteles. É um pouco isso, né, a ideia de você atingir um ponto de equilíbrio. Né, ou então, assim, né, comer é uma outra conduta. Estou com muita fome e tal, a fome traz um pouco de infelicidade, ficar muito tempo sem comer, né, você começa a passar raiva, ficar nervoso, ansioso e tal, então eu vou comer. Daí o Aristóteles volta novamente. A questão da comida, né, e de avaliar essa conduta certa como justa ou injusta, ela não está nem no resultado que ela vai produzir e nem ali na conduta em si. Ela está onde? Na avaliação que o sujeito faz de qual que é o ponto de equilíbrio entre eu comer demais, porque toda ação exagerada ela produz, né, uma consequência ruim, ou eu não comer nada, que também vai produzir uma consequência ruim. Veja, eu tenho tudo ou nada. Entre esse tudo ou nada para Aristóteles, eu, né, através das minhas virtudes, né, eu vou ter que produzir, né, um meio termo, né, um justo meio, um equilíbrio de qual que é a melhor quantidade de comida para determinado momento. Percebe? Então, está no sujeito a capacidade de decidir a forma com que a conduta vai ser executada. Perceba, não é a consequência da conduta, que não que ela não seja considerada, mas não é a consequência da conduta em si, não é também a conduta em si que tem o caráter moral, mas é como, né, o sujeito, dentro daquele momento, ele vai avaliar o seu justo meio. Tranquilo? Se a gente for ver, perceba que isso é muito diferente do que fala o utilitarismo. O utilitarismo, ele vai falar do quê? Do conceito, qual que é o princípio ético do utilitarismo? A utilidade. Esse é o que vocês matam na charada de uma forma mais fácil, né? Se é utilitarismo, a conduta ela tem que ser o quê? Útil. E o que é uma conduta ou uma ação útil? O que é uma ação tida como moral, né? Aceita moralmente? É aquela que produz maior felicidade, né? E produzir maior felicidade é o que? Aumentar o prazer e diminuir a dor. Novamente, aqui eu não sei o que há quando eu escrevo prazer, que eu fico escrevendo prazo, mas aqui não é prazo, é aumentar. Às vezes o prazo também é prazer, né? Quando o professor aí aumenta o prazo para a entrega da atividade, dá um certo alívio. Mas aqui a palavra correta seria prazer. Né? Então, assim, a conduta é útil, né, desde o momento em que ela me traz felicidade. O que é atingir uma felicidade? É quando ela me dá algum prazer, ou então quando ela me diminui alguma ansiedade, alguma dor. Para o utilitarismo é basicamente isso. Vejam que é uma proposta muito diferente da ideia de virtudes, de justo meio e tal. Por que é diferente? Porque aqui eu não avalio nem a conduta em si, nem o sujeito. Eu vou avaliar o quê? A consequência dela. Né? Ela é uma conduta, né, teleológica. Né? Ela é uma conduta que está voltada para o fim, para a consequência da ação. Então, volto ao exemplo, eu pego aqui, né? Vamos imaginar a nossa conduta aqui agora de manhã. Nossa, acordar cedo e tal, tudo bem que 8 horas não é tão cedo assim, mas vamos pensar lá no IF, né? A gente acordava, começava as aulas 7 horas e tal, tem que me deslocar, então às vezes acordava 5h30, 6, acordar cedo para ter uma aula às 7 horas. Daí isso é prazeroso? Depende. Né? Daí começa a ser o relativismo moral, né? Um relativismo ético dentro da filosofia por conta desse depende do utilitarismo. Depende. Se ir para a aula para você e você vê que aprender alguma coisa, ter contato com os colegas, ver o povo, é trazer felicidade, né? Tem esse prazer de estar com as pessoas, então essa conduta ela é vista como, para você, ela é avaliada como uma conduta moral. No entanto, quando você acorda cedo, vai lá para o IF, entra em sala de aula, conversa com os colegas, e você só se estressa, né? Só passa dor de cabeça, tem prova, etc, é cansativo, a conduta de acordar cedo, pelo fim que ela resulta, que aí eu ter que me submeter a uma espécie de dor, que é essa ideia, né, de desânimo, de estresse, de má convivência, etc., ela acaba não sendo tão
frutífera. E isso faz com que eu avalie, poxa, acordei cedo para nada, né? Eu acordei cedo, né, a conduta não foi útil, né? Acordei cedo para me estressar, né? Então, o utilitarismo ele tem essa perspectiva, eu avalio a conduta a partir da sua consequência. Diferentemente da ética dos deveres. O princípio ético da ética dos deveres, também fácil de decorar, é a ideia do dever, né? Que é fazer aquilo que eu devo e não aquilo que eu quero. E o que eu devo fazer? Aquilo que a razão ou a minha racionalidade vai dizer que eu devo fazer, né? A partir da tomada de consciência sobre o mundo, eu avalio qual que é a melhor ação sobre o mundo, né? Então, uma síntese desse dever seria o que eu devo seguir as leis da minha razão, motivo pelo qual não devo fazer o que quero e sim o que devo. Basicamente é essa a ideia. O que eu devo fazer? Aquilo que a razão me diz, não sobre o que os meus prazeres, né, ou a minha vontade de aumentar, ou de aumentar, ou diminuir a dor vai implicar na conduta, mas sim aquilo que eu devo fazer. Então, se eu devo, né, se racionalmente eu devo acordar às 6 horas para estar em 7 horas na sala de aula, porque lá a racionalidade da lei, do regulamento do IF diz que 7 horas você tem que estar em sala de aula, se você executa essa conduta, é porque você deve, e se você a faz, então ela é justa. Não importa se para você ele dá prazer ou não, não importa se aumenta a sua felicidade ou não, desde que você respeite, né, a sua conduta, né, a sua razão, a sua conduta, então ela estará sendo avaliada como justa. Beleza? Então, só para a gente ver aqui, assim, né, um quadro comparativo do que é, de quais são os princípios que fundamentam cada corrente, né, cada teoria ética, né, o justo meio na virtude, a utilidade no utilitarismo e o dever na ética dos deveres. E uma pequena descrição embaixo aí, né, de cada um desses princípios. Tranquilo, gente? Qualquer coisa vocês podem me interromper, podem ficar à vontade aí para tirar dúvidas, tá bom? Acho que vocês ainda vão tomando café da manhã, enquanto escuta a primeira aula, deve aí estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas às vezes para o cafezinho, pode perguntar, não tem problema nenhum. Outra comparação, eu queria que vocês prestassem muita atenção nas 3 perspectivas éticas, é a ideia de concepção de bem, né? Afinal, toda a ética, como eu falei para vocês, né, é uma teoria sobre a moral, né, e toda moral que vai dizer o que é um ato moral ou o que é um ato imoral, vai passar essa ideia de bem ou de mal, né? O que ele fez foi uma coisa boa, o que ele fez foi uma coisa má, né? Acordar cedo por conta disso é uma coisa boa, acordar cedo por conta disso é uma coisa má. Então, toda avaliação que a gente faz de uma conduta, né, de uma ação ou de uma omissão, né, a partir de uma avaliação ética, né, ou melhor, a partir de uma avaliação moral, de um julgamento moral, né, o julgamento moral é aquilo que a comunidade faz sobre as minhas condutas. Eu faço algo e as pessoas me avaliam, e elas vão dizer se eu estou agindo bem ou se eu estou agindo mal, né, se eu estou agindo de forma ruim. Quando eu tenho na ética uma concepção de bem, né, e eu vou ver que, né, na teoria, né, fazendo agora a concepção teórica, na ética dos virtudes, o bem, ele é entendido como algo extrínseco ao sujeito, né, ou seja, está fora do sujeito, o bem não está intrínseco, não está dentro do sujeito, mas ele está fora do sujeito, e ele sim está nas coisas, né, ou nas condutas, nas coisas para a qual todas as nossas condutas tendem a ser, né. Vamos ler a frase aqui, né. O bem, ele é o quê? É aquilo tudo para a qual as coisas tendem. Vê que é uma perspectiva teleológica também, assim como no utilitarismo. É intrínseco, né? O bem, ele é intrínseco e absoluto às coisas e às condutas humanas. Trata-se de atingir a perfeição das coisas, né? Então, é como se, né, novamente na influência platônica, aparece aqui na filosofia das virtudes aquela ideia de que eu devo fazer uma conduta para atingir alguma coisa, para conseguir alguma coisa, para melhorar algo, né? E para eu fazer esse algo, eu, através de condutas equilibradas, eu chegar nesse algo e atingir, então, o bem ou a felicidade. Então, para a ética das virtudes, né, o bem é aquilo, né, é aquilo tudo para qual as coisas tendem. As coisas tendem a ser o quê?
à perfeição. As coisas sempre tendem à perfeição. E aqui venho só fazendo um parênteses nessa ideia de tender, né, de seguir, né, ou ir para o caminho da perfeição, é onde o cristianismo, né, o catolicismo então, principalmente, vai resgatar a ética aristotélica, e São Tomás de Aquino vai utilizar essa perspectiva das virtudes e dizer que todas as nossas ações, né, todas as nossas condutas, elas tendem ao bem absoluto, que é Deus. Né? Então, eu tudo faço para que eu me aproxime de Deus, para que eu seja mais parecido ou mais próximo dele. Né? Então, eu consiga atingir essa perfeição de que Deus representa. Então, aqui na Ética das Virtudes é mais ou menos isso. Eu faço as coisas para me tornar um sujeito melhor, para ter uma casa melhor, ter mais conhecimento. Né? Então, sempre vai ser uma ideia de buscar uma felicidade, uma coisa boa que é avaliada, mas que ela está longe de mim. Né, que ela está fora de mim e que eu devo me direcionar para ela. No utilitarismo, o que é o bem? Né? Fazendo a análise das ações morais, o utilitarismo vai fazer o seguinte, ele vai dizer que o bem é aquilo que produz felicidade, e aqui entendido, mais prazer e menos dor, para a maioria das pessoas. Simples assim. Né? Aumentei o prazer, diminuí a dor da maioria das pessoas, eu estou atingindo o bem, ou seja, é a consequência da conduta. Né? Aqui, a Ética das Virtudes, o utilitarismo, ela se aproxima por uma espécie de consequencialismo, né? de uma ética teleológica. Por quê? Porque né, no frigir dos ovos, eu vou definir o bem como aquilo que eu busco, e o bem como aquilo que eu busco está fora de mim, então está para frente, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir atrás desse bem, né? Só que daí a diferença é a concepção de bem. Enquanto que, na Ética das Virtudes, o bem é entendido como perfeição, né, como a perfeição das coisas, no utilitarismo, como maximização do prazer. Tranquilo? E, para a concepção de bem, na Ética dos Deveres, uma coisa boa, né, uma conduta boa, é aquela que segue a razão de forma autônoma e livre, a ponto do sujeito guiar-se por si mesmo. Então, seguir a razão, se a razão, né, que é a minha essência humana aqui, que é o que perdura, né, sobre o mundo, que é o que se destaca dos animais, dos vegetais, dos minerais, se eu desenvolvo plenamente a minha racionalidade e de forma autônoma e livre, eu sigo a razão, não tem como eu fazer uma coisa ruim. Se eu tenho razão naquilo que eu faço, né, se a gente for traduzir um pouco a expressão aí que a gente utiliza no cotidiano, né? Ele teve razão, fez isso, mas teve razão. Se eu tenho razão naquilo que eu faço, eu tenho ciência do mundo, né? Se eu compreendo todas as coisas e consigo justificar isso racionalmente, ainda que eu não traga prazer, ainda que eu mantenha a dor e etc., né? Ou a concepção de bem, ela está ligada com essa ideia de seguir os ditames da racionalidade. Então, eu seguindo os ditames da racionalidade, eu consigo, então, né, chegar à ideia de bem. Mesmo que seja algo tido como moralmente ruim, sabe, Giovana? Né, então, vamos tentar assim, acho que a pergunta seria assim, mesmo que a gente considere no cotidiano como algo ruim, né, tipo assim, vamos pensar, às vezes você está cansado, ou sei lá, vamos trabalhar, acordar muito cedo e tal. Às vezes a gente tende a entender que seja algo ruim, né? Porque não aumenta o nosso prazer, não aumenta a nossa dor. Só que na perspectiva, né, na perspectiva ética dos deveres, se é obrigado que eu acorde cedo para fazer determinada conduta, se há uma justificativa para isso, né, então isso é uma coisa boa, né? Mesmo que acordar cedo não me traga prazer, entende? Daí que são as diferenças entre as perspectivas, porque esse ruim, ele caberia mais à ideia do utilitarismo. Não, se é ruim, se eu não gosto de acordar cedo, daí a conduta não é boa. Né? Se é para eu acordar cedo e ficar a manhã inteira emburrado lá, que tem uns que ficam cara fechada, não dá nem para conversar quando acorda. Né? Então, assim, se é para eu acordar cedo e ficar mal, me sentir com sono, ficar chateado, etc., então é bom que eu não acorde cedo, no utilitarismo. Opa, mas eu preciso trabalhar, então eu preciso acordar cedo porque eu preciso trabalhar, preciso estudar, tenho que cuidar de alguém, tenho que fazer alguns afazeres, etc. E se eu não acordar cedo
né, eu não vou dar conta dessa demanda, na ética dos deveres eu tenho que avaliar isso. A justificativa, por que eu estou acordando cedo? Ah, tem uma justificativa, tem uma razão por que eu acordo cedo, então acordar cedo é algo bom. Porque se eu acordo cedo, eu consigo dar conta de todas as atividades, né? Vocês estão com muitas atividades aí no IF, né? Até a gente está trabalhando muito com isso para tentar resolver essas questões, né? De não sobrecarregar. Opa, eu estou com muita atividade. Então, é bom que eu acorde cedo, ainda que a contragosto, mas é bom que eu acorde cedo para dar conta de realizar todas as atividades, entendeu? Então, a ideia é um pouco assim. Na perspectiva ética, eu tenho que justificar a conduta. É por aquilo que ela é. As condutas na ética, elas têm valores em si, né? Na ética dos deveres, ela tem um valor em si. Acho que isso fica mais evidente deixa eu já passar aqui, nessa avaliação nessa dimensão de avaliação moral, né? O que diferencia as éticas em si, a ética das virtudes, utilitarismo e a ética dos deveres, é basicamente em qual dimensão, né, eu estou colocando a avaliação moral. Para onde que está pendendo a avaliação moral, né? É mais ou menos isso, Felipe. É tipo domingo, não é preciso acordar cedo, né, não precisaria e tal, mas tem que terminar atividades, né, então você acorda para um bem maior. Daí vamos avaliar. A ideia aqui é terminar a atividade, né, então perceba, eu vou aproveitar esse Felipe para dar um exemplo entre qual que é a diferença da ética dos deveres e do utilitarismo. A ideia é que o objetivo é terminar a atividade, seja ele aí, né, por qual outro motivo, se porque tem um prazo, etc, etc. Eu quero me propus a terminar a atividade no domingo, então por isso eu vou acordar cedo. Por esse bem maior que é terminar a atividade, eu acordo cedo, tem uma justificativa para o Kant, então acordar cedo neste domingo vai ser bom para mim, porque eu termino tudo e fico livre disso depois. Isso na ética kantiana. E digamos que agora vamos alterar um pouquinho a tua afirmação. Marcos Felipe colocou assim, né, vamos alterar e vamos dizer que é o seguinte, vou acordar cedo, porque eu termino as atividades para entregar na segunda-feira de manhã, né? E daí chega na segunda-feira de manhã, o professor prorrogou o prazo. Daí você vai dizer assim, poxa, ontem eu acordei cedo, podia ter dormido mais tarde, foi inútil, né, a minha conduta, porque hoje eu teria tempo para fazer isso, então eu podia ter curtido mais ontem e ter feito as atividades hoje. Veja que daí acordar cedo não foi uma coisa boa. Por quê? Porque a consequência não foi cumprida. A consequência que você visava nessa segunda situação era fazer a atividade dentro de um determinado prazo para entregar na segunda. Se o prazo foi estendido, a tua conduta foi, de certa forma, inútil, né, ou não totalmente útil, porque você se submeteu a um certo não prazer, a uma dor, que foi acordar cedo e tal, perdeu o domingo, né, com os amigos, e depois você vê que você poderia ter feito isso em outro momento, na segunda-feira, só que você não sabia. E daí você fica o quê? Triste, né, porque você perdeu o seu final de semana. Então a ideia é um pouco essa, dentro do utilitarismo e da ética dos deveres. Então, por isso que a ética dos deveres, a conduta, ela tem um valor por si só, independente de outras circunstâncias. Se o objetivo é terminar a atividade, é só terminar a atividade, então, independente de prazo. No utilitarismo, ele vai depender de várias circunstâncias para serem cumpridas, e daí sim eu avaliar se ela foi boa ou se foi ruim, né? O que eu quero destacar aqui, gente, né, na dimensão de avaliação moral que eu estou colocando para vocês, né, que é onde sobre recai o maior ponto, né, de avaliação da conduta, é o seguinte: qual que é a dimensão de avaliação moral? Na ética das virtudes, eu avalio o sujeito que age, né? Eu avalio as qualidades do sujeito que está agindo. Se ele está agindo com temperança, com coragem, com parcimônia, com equilíbrio, né, com calma, etc., etc., então a conduta passa a ser avaliada como eticamente correta e moralmente boa. Então é essa a ideia. Eu coloco sobre o sujeito a conduta, não sobre, né, e nem tanto sobre sobre a conduta em si, né, e muito menos sobre a sua consequência, mas é pelo sujeito que age, é pelo sujeito que está agindo, né, e que vai ser determinado se a conduta é boa ou é ruim. Às vezes pode ser a mesma conduta, dependendo da pessoa que a está executando, alguns vão dizer que é ruim, alguns vão dizer que é bom. Percebe? Então vai muito das qualidades do sujeito, né, da sua forma de
de executar a conduta, né, das suas habilidades em fazer algo, né? Tocar uma música, vamos pegar aí, né? Eu acho que vocês fazem aula de música, já fizeram aula de música com a Cris, com o João, né? Tocar violão. Né? O que é tocar violão? É uma conduta que produz alguns efeitos. Como que eu toco violão? Como que eu avalio? Eu avalio não só apenas pela música em si ser boa, como que eu digo que uma música é boa? É pela qualidade do sujeito que a executa, pela qualidade do músico, pela sua técnica, pela sua habilidade, pela... Então, todo mundo pode tocar, né, sei lá, MPB, mas o que vai dizer se a música é boa ou ruim é a técnica, é a habilidade que é empregada pelo sujeito que está tocando o violão. Né? Então, o que diferencia, sei lá, entre um de vocês tocar uma música e um Caetano Veloso, né, uma Maria Bethânia, tocar cantar, por exemplo, tocar uma música? É a habilidade do sujeito em fazer a mesma coisa. Né? Então, assim, todo mundo pode cantar, só que para dizer que esse é um bom cantor, isso vai estar onde? Atribuído ao sujeito, né, na sua habilidade, nas suas qualidades que são intrínsecas. Então, por isso que a ética das virtudes, ela avalia muito mais o sujeito em si do que a conduta ou a consequência daquilo que ele está executando. Né? Então, o bom ou o ruim vai ficar muito vinculado ao sujeito que está executando a conduta. Diferentemente do utilitarismo. Mas se o indivíduo não gosta do estilo musical, não vai adiantar, porque daí agora eu pego novamente a pergunta do Marcos, do Felipe, já vou colocá-la dentro do utilitarismo. Né? Para a ética das virtudes não interessaria o indivíduo que está ouvindo, mas sim o sujeito que está praticando. Agora, se eu pegar a sua frase, Marcos, eu posso colocar ela dentro do utilitarismo. Beleza, de nada eu ouvir, me adianta ouvir uma Maria Bethânia cantando, uma Ana Carolina, sei lá, Ana Vitória, se eu não gosto desse estilo musical, eu gosto de sertanejo. Me convidam para um show da Ana Vitória ou da Maria Bethânia. Para mim vai ser o quê? Péssimo, porque não atende o quê? Ao meu gosto, ao meu, né? Se você falou aí de gosto, tá vendo? É uma ideia do prazer. Não atende aos meus prazeres. Se não atende aos meus prazeres, eu posso estar na frente da Maria Bethânia, ela cantando, né, perfeitamente e tal, e para mim não vai ser interessante. Então, por quê? Porque o utilitarismo ele não vai ver a conduta em si. Ele vai ver o quê? A consequência que a conduta está produzindo. Eu posso ter lá uma Ana Carolina cantando, né, e lá o Joãozinho da esquina tocando sertanejo. Às vezes eu vou preferir ouvir o Joãozinho da esquina tocando sertanejo, né, do que uma Ana Carolina, uma Ana Vitória, um Caetano Veloso. Né? Por quê? Porque é a ideia do prazer. Né? O MPB não me traz esse prazer, já o sertanejo me traz esse prazer, percebe? Então, se aumenta o meu prazer, se aumenta o prazer aí da maioria das pessoas, ou seja, na consequência, e não na conduta, e nem no sujeito que está fazendo, mas é na consequência que eu tô colocando a avaliação como sendo boa ou ruim, percebe? Opa, mas agora Maria Bethânia resolveu cantar sertanejo universitário. Pensa, Maria Bethânia cantando sertanejo universitário, né? Talvez se interesse. Então, ela tem uma boa técnica, mas é o que vai determinar se você vai assistir o show dela, é porque ela está cantando sertanejo universitário, te agrada, te gosta. Então, aumentou o gosto, aumentou o prazer, eu vou lá e aceito ficar no show dela, percebe? Por outro lado, né, a ética dos deveres, ela deve ser avaliada, né, nem o sujeito que faz a conduta, nem a consequência que a conduta produz para ele e para os outros, mas sim a conduta em si. Né? Digamos assim, vou participar de um show. Né? Por que eu vou participar de um show? Ou seja, da Ana Carolina, Ana Vitória, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, enfim, por que eu vou participar desse show? Porque participar de show me traz sociabilidade, né, e ajuda, né, na questão de saúde, né, na questão de eu conhecer outras coisas, outras culturas e tal. Então, eu vou criando uma justificativa racional para si, e se é algo que lhe proporciona, né, se a conduta em si é vista como um bem, e, na verdade, em última instância, se eu participar de um show, e todo mundo pode participar de um show, percebam, se eu posso, e eu faço aqui, olha a perguntinha do Kant,
A sua conduta, ela pode ser que todo mundo faça ao mesmo tempo? Ah, não, eu posso ir para o show e todo mundo pode ir para o show e não causa mal a ninguém. Então, beleza, conduta é boa porque você pode ir para o show e não interessa mais a ninguém, entende? Você, dentro da sua justificativa, da sua razão, se você comprovar de que todas as outras pessoas também podem ir para o show, a conduta, ela é avaliada como boa. Agora, se, por exemplo, você me diz que propõe uma conduta em que você vai, não, alguns podem fazer essa conduta, mas outros não, daí a ética kantiana já vai dizer que é uma conduta ruim, então. Se ela exclui alguém. Por que a ética dos deveres, né, vai dizer assim, não, eu vou para o show porque todo mundo pode ir? Então, se ela pode ser universalizada, ela é uma conduta boa. A ideia é um pouco essa. Né? Então, o que eu queria colocar aqui para vocês nesse esquema é mostrar que a ética das virtudes, ela está atribuindo ao sujeito, né, só um minutinho, Joana, que eu já respondo aqui. A ética das virtudes, ela concentra, eu não vou nem assim dizer que desconsidera a conduta e a consequência, mas ela concentra no sujeito o critério ético. A ética kantiana, ela vai considerar na conduta em si, se ela pode ser universalizada ou não. Né? E a ética do utilitarismo, ela vai colocar na consequência. Né? Então, Giovana, vamos avaliar a sua proposta nas três, né? E ver como que, em algumas correntes éticas, uma conduta se justifica e a outra não se justifica. Beleza? Ó, a Giovana colocou a seguinte questão. No caso, se for um show muito caro e não seja disponível para todos, né? E aqui eu trocaria só para facilitar para eu responder, não seja disponível para a maioria das pessoas, né? Vou colocar isso. Não seria uma conduta boa. Então, vamos lá. Se a gente for avaliar na perspectiva ética do consequencialismo, né, do utilitarismo, a gente poderia fazer a seguinte questão. Bom, o show é muito caro. Muita gente, né, ou todo mundo queria ir para o show, mas não vai poder ir porque ele está sendo muito caro. Então, aqui a gente está falando não da conduta de ir para o show, mas de vender-lhe o ingresso, de fazer um show muito caro. Né? Esse show, né, fazer essa conduta de cobrar um ingresso muito caro, ele é bom? Ele é certo? O utilitarismo vai dizer que não. Porque uma vez que ele não possibilita produzir o prazer para a maioria das pessoas que desejavam ir ao show, então não se justifica. Entende? Então ele pode ser considerado imoral. Entende? Então, no consequencialismo, essa conduta de fato não seria boa. Não a ideia de ir ao show, mas eu estou falando da ideia de vender um preço muito caro. Entende? Se eu faço essa mesma conduta na ética kantiana, né, vender um ingresso muito caro, ele é bom? Daí qual que é a pergunta que o Kant vai colocar? Se todo mundo vender ingressos caros, se todo mundo vendeu as suas coisas, o seu trabalho de forma cara, isso é bom? Isso é bom? Daí vocês vão dizer, não, porque daí muita gente vai ficar sem acesso, eu vou ficar sem acesso, pode às vezes me prejudicar, porque daí eu não vou ter dinheiro também para ter né, para eu ter acesso a alguma coisa, né? Então, tipo assim, de que adianta eu trabalhar, vender meu trabalho muito caro, mas quando eu vou lá querer comprar um ingresso para um show, o show está mais caro ainda, eu também não consigo pagar. Então, se todo mundo começar a vender ingressos caros e as pessoas deixarem de frequentar shows por conta disso, né, eu não consigo universalizar a conduta, eu não consigo dizer que é bom todo mundo vender ingresso caro. Então, também, tanto o utilitarismo quanto na ética kantiana, veja, são duas avaliações diferentes, elas vão dizer que a conduta é ruim. E agora vamos para a ética das virtudes, né? Qual que seria a ideia aqui, né? Eu vou pegar, vender um ingresso muito caro. Se a gente pega entre dois extremos, dar o ingresso de graça e vender o ingresso muito caro, qual que é a proposta do Aristóteles? Eu tentar achar um meio termo, né? Qual que vai ser o meio termo? Possibilitar que as pessoas acessem o show, ter um show animado, entende? Não pode ser muito barato, porque senão vai dar muita gente, vai lotar demais e não vai ter todo mundo ser bem atendido, mas também não adianta ser muito caro, porque só vai privilegiar uma elite, vai ter poucas pessoas, o show vai ficar meio estranho, porque não tem nem, vai ter mais gente no palco do que, né, assistindo o show. Então, entre esses dois extremos, de ter um ingresso muito caro e um ingresso de graça, qual que é a boa conduta? Eu criar um equilíbrio, né, para esse preço do ingresso. Então, nem na ética das virtudes, nem na ética kantiana, nem no utilitarismo, vender o ingresso caro, ele seria considerado uma conduta boa.
Entende? Então, se a gente fosse avaliar nessa perspectiva, a sua pergunta, ela cabe nesse sentido. Veja que, ó, as três chegam na mesma conclusão, de que não é uma conduta boa. Mas vocês perceberam que os motivos foram diferentes, as justificativas foram diferentes para isso? Para um e para outro? Então, ela vai um pouco nesse sentido. Eu vou voltar aqui, pessoal, só para a gente ir para o encerramento da nossa aula. Aqui eu coloquei concepção, né, antropológica, né, de que perpassa, né, o sujeito, mas não vou deixar aqui para depois, se vocês tiverem curiosidades, né, mas assim, a concepção de qual que é o sujeito humano que está envolvido na conduta, né, para eu avaliar se ela é boa ou ruim, e uma síntese teórica para eu fazer algumas citações aqui para vocês, né. A ética da virtude, né, tipo frase aí que depois vocês podem copiar antes, né, não sei quem ainda usa Facebook, mas aí quem usa Twitter, né? Vou publicar no Twitter, publicar no Instagram, algumas frasezinhas aí que vocês podem colocar sobre ética nos stories de vocês, né? O Aristóteles, né? O Aristóteles vai dizer, né, na ética das virtudes, né, que atingir a felicidade, né, para a busca da felicidade eu tenho que considerar as virtudes, né? E a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos, né? Basicamente essa é a síntese, né, da teoria aristotélica, né? Me marquem no post, por favor, coloque o link para o vídeo da aula depois, para dar várias visualizações. Mas a ideia é um pouco essa, gente, só colocar assim, uma síntese, né, se eu fosse sintetizar a teoria, né, do Aristóteles em poucas palavras, numa frase, né, lá em 140 caracteres, né, é um pouco isso. A virtude, ela consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Pronto, eu resumi o Aristóteles, né? A gente falou, fez toda a contextualização, né, compreendeu toda a articulação teórica dele, mas é aqui que está a chave principal, né, da teoria ética dele para achar uma conduta como justa. No Stuart Mill, né, duas frases que eu trouxe. Se nada é absolutamente bom, né, como o cristianismo, né, as éticas cristãs falavam, né, se nada é absolutamente bom, o caminho aberto, né, o que a gente tem é procurar condutas que pareçam mais benéficas à sociedade e ao indivíduo, fazendo do útil o preceito moral supremo. E o que é a utilidade? Busca da felicidade. E o que é a busca da felicidade? Então vem a segunda frase, todos gostamos de prazer e não gostamos de dor. Então, fazer do utilitarismo, a conduta certa é quando ela busca a felicidade, aumentando o prazer e diminuindo a dor. A síntese do Stuart Mill. Veja, não tem nada a ver com a ideia do Aristóteles. O Aristóteles é uma ideia de meio termo, de matemática. Aqui tem uma ideia de matemática? Tem, só que é maximização do prazer, né? Tem a ver com a ideia da corporalidade aqui. E a ética dos deveres, né? A ética dos deveres, ela vai falar o quê? Haja de tal forma que sua lei, né, a sua máxima, a sua conduta possa ser universalizada, né? Então, o checklist, né, lá do Kant, fiz a conduta de forma racional, fiz a conduta de forma livre e autônoma, agora eu vou para a universalização. Essa conduta que eu fiz, todos podem fazer, e não tem problema nenhum. Se eu falar que sim, então ela é boa. Se eu colocar que não, então ela é ruim, né? Todos podem vender o ingresso caro. Daí você vai parar, ops, eu não gostaria de ter um ingresso caro, então eu acho que essa conduta não pode ser universalizada. Então eu coloco não, então ela não é uma conduta boa. Vender ingresso caro não é uma conduta boa. Todos podem mentir, né? Opa, não gostei de que mentiram ou de que me traíram, né? Não gostei disso. Eu preferia que todos fossem honestos comigo. Então, é bom que todos sejam honestos com todos. Então, a conduta de mentira, ela não pode ser universalizada e, por isso, ela não é uma conduta boa. É a conduta em si, não importa a consequência para o Kant, é a conduta em si. Mesmo que ela me traga um mal, né, imediato ou a um tempo maior, posterior, né, ela não pode ser realizada porque ela não pode ser universalizada. É um formalismo kantiano estrito, perfeito? Então, essa seria uma síntese aí teórica das nossas aulas aí que a gente teve sobre 3 perspectivas teóricas, né, ética das virtudes, formalismo kantiano e a ética, né, do utilitarismo do Stuart Mill. Gente, agora eu vou mandar para vocês, para a gente definitivamente encerrar as aulas, encerrar essa aula.
eu vou mandar para vocês o link, né, o nosso tradicional link das questões lá, vai ler também já a presença de vocês. Quem faltou aí da aula, deixa eu ver se está dando certo aqui o meu esquema, deixa eu limpar aqui, um minuto. Eu também já estou fazendo uma chamadinha. Pior que não está dando certo. Opa, acho que vai dar agora. Ah, agora foi. Eu já fiz também uma chamada automática, então quem que às vezes não conseguir enviar o link, ou caiu da aula, ou o link estiver travando, não se preocupe. Mas eu vou pegar aqui o link para vocês e vou mandar aqui. Podem acessar lá e a gente vai responder 3 questõezinhas bem curtas aqui, só para a gente finalizar essa aula e daí a gente combinar a nossa finalização do nosso bimestre. Perfeito? Então, acessem o link, coloquem lá o nome de vocês, o e-mail que vocês usam, identifiquem qual curso vocês são e vamos para a questão de número 1. Já vou lendo a questão enquanto vocês fazem isso, só para vocês terem uma ideia. Em sua obra, Ética Nicômaco, Aristóteles propôs a ideia de que a virtude é a disposição para buscar o meio termo ou a justa medida entre o excesso e a falta em determinada conduta. Com base nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre a obra de Aristóteles, analise a alternativa correta. Então, qual que é a alternativa correta aqui? Temeridade, essa é uma virtude, ou melhor, uma qualidade. Temeridade é o justo meio entre coragem e covardia. Covardia é o justo meio entre temeridade e coragem. Coragem é o justo meio entre covardia e temeridade. Coragem, covardia e temeridade não são termos que se relacionam à ética kantiana. E aí, entre essas 4 afirmativas, considerando a ideia do meio termo, de que eu devo que fazer uma conduta de forma a evitar extremos, qual que seria a alternativa correta para o Aristóteles? Ou se ela não tem a ver com o Aristóteles? O que vocês acham? Bom, ele propõe de que... Isso, qual que é a conduta correta? O Caio Amorim, o Marcos, estão falando que é a C. Coragem, seria o justo meio entre ser um covarde, aquele que se acanha por qualquer motivo, e aquele que tem temeridade, que faz tudo aquilo no peito e não mede medidas e não avalia as consequências. Então, assim, entre eu não fazer nada, e ficar acanhado, ficar com medo de tudo, e entre eu não ter medo de nada, eu não ser temeroso, eu fico lá, faço tudo o que vier na cara, o que eu tenho? Eu tenho a ideia da coragem, Então, eu preciso agir de forma corajosa. O que é agir de forma... Vamos lá, Giovana falou que é a A. Vamos lá, agora se formos analisar a temeridade, é o justo meio entre coragem, eu agir com valentia e tal, e covardia, eu agir com, como é que se diz, com covardia, com medo das coisas, com ficar acanhado, com medo de tudo. Qual que vocês acham? Giovana está falando que é a A, e alguns falaram que é a C. Vocês lembram? Por pressão social dos comentários, eu vou nascer. Vocês vão nascer? Então, gente, se vocês pegarem lá os slides, lá, essa resposta está lá nos slides da aula do professor Vinícius, A resposta correta é a C, é a coragem. Eu tenho dois extremos aqui, que é a falta e o excesso, A falta de coragem, ela me leva ao extremo de ser covarde, de ter medo de fazer as coisas. Ele é um covarde, ele não vem aqui, não vem falar na minha cara, então ele não tem coragem para fazer as coisas. E a temeridade é aquela coisa assim,
além da coragem, eu coloco temeridade. Eu sou alguém temeroso, as pessoas têm medo de mim, porque eu sou bruto, se a gente for falar assim. Faço tudo, não importa com as consequências, né, então, entre a fazer duas condutas, né, entre covardia e temeridade, entre ser temeroso, entre me tornar alguém temeroso, eu preciso ser alguém corajoso, né, que em determinados momentos, esse meio termo, ele pende um pouquinho mais para covardia, no caso de ser corajoso é o quê? Ser corajoso não é, né, enfrentar aquilo que eu falei, enfrentar um exército sozinho. Eu ter que avaliar a consequência, né, né, da ação, e simplesmente, não, as pessoas têm medo de mim e eu vou enfrentar um exército sozinho. Isso aí é o quê? É loucura. Né, eu não vou conseguir. Então, a coragem, ela é isso. Eu conseguir analisar o contexto e eu colocar entre os dois extremos, de ser alguém que todo mundo tem medo, e ser alguém que todo mundo, né, não tem medo e ainda abusa da boa vontade, eu tenho que ser alguém corajoso, que não ofenda os outros, mas que também me respeitem. Uma ideia um pouco essa, a ideia do meio termo, na ética Nicômaco. Beleza? Acho que essa estava, de certa forma, assim, um pouco tranquilo, mas é porque a gente teria que, né, eu acho que talvez a Giovana ali ficou pensando um pouco essa ideia, né, porque a gente atribui a ideia de coragem a essa ideia de excesso mesmo, sabe, Giovana, de alguém corajoso, mas na verdade não seria nem corajoso, né, seria o quê? Temeridade, né, alguém temeroso, alguém que impõe medo. Não é isso que Aristóteles está falando. Ter coragem é ser alguém que tem o meio termo de não se tornar alguém, né, como falou o Milton aqui do Maquiavel, de não ser alguém que todo mundo tema, percebe? Né, no Príncipe de Maquiavel, é preferível que o príncipe ele seja temido pelos seus, né, pelos seus súditos, né? Porque todo mundo vai tendo medo, então ele faz o que ele quer, todo mundo obedece. Pro Aristóteles, não, é preciso que você tenha coragem nas suas ações, não que seja alguém temeroso, não que seja alguém que ponha medo nas pessoas, é um pouco essa a ideia, mas também não pode ser um covarde, né, porque senão as pessoas fazem de você cavalo, né, montam em cima de você e faz o que quer, né, você trabalha para os outros, é um pouco essa a ideia, então você tem que ser alguém corajoso para dizer na cara sim e para dizer não, né, e não alguém que só vai dizer sim, no caso da covardia, ou alguém temeroso que só diga não a qualquer custo, por exemplo. Né? Então, a questão certa é, de fato, a C. A próxima questão é uma questão pequenininha também, aí já estão quase finalizados. Né? Vou pedir desculpas aí, porque a gente começou uns minutinhos antes. Né? Questão de número 2. De acordo com Kant, uma falsa promessa é moralmente reprovável porque é contra a vontade de Deus, é moralmente justificável quando necessária para sair de uma situação momentânea de apuros, deve ser adotada quando necessária para produzir um bem maior, como salvar uma vida, ou D, está moralmente errada porque não pode se tornar uma lei universal. Para Kant, uma falsa promessa é o quê? A, B, C ou D? Essa está mais fácil, gente. Isso aí. Marcos, a Giovana, a Eduarda já se manifestaram, né, é D. Né? Para Kant, uma falsa promessa, ela, na primeira, o Kant ele não fundamenta, não tem a ver com Deus, porque ele não fundamenta a ética e a moral em algo externo e absoluto, como Deus, como a história, como a lógica, ele moralmente na racionalidade, então, por isso que não é a A. É moralmente justificável quando necessária? Não. A conduta, uma vez considerada imoral, em todo momento ela é imoral. Não há exceções para o Kant, né? Para o Kant, onde, né, passa boi, passa boiado, então eu não posso abrir uma exceção, não posso abrir a porteira. C. Deve ser adotada somente quando necessária para produzir um bem maior. Isso aqui é o utilitarismo. É o utilitarismo, então, se fosse a pergunta para o utilitarismo, seria C. Então, como vocês manifestaram, é C. Para o Kant, uma falsa promessa ela é errada, porque ela não pode ser universalizada. Né? Afinal, alguém gostaria de que passassem a perna em vocês, de que mentisse para vocês, de que traíssem vocês? Né? Então, se não, ela não pode ser uma lei universal. Então, não posso pensar que todo mundo pode fazer falsas promessas, senão todo mundo vai ser um mentiroso, e eu
finaliza a vida sem confiar em ninguém. Então, isso pode gerar um desgaste e um mal maior, então, por isso que não se universaliza a promessa, a falsa promessa, beleza? E a última questão, né, eu peço que vocês fiquem ainda, depois que vocês mandarem o formulário, não esqueçam de enviar, gente, eu quero que vocês fiquem só para a gente resolver uma questão prática da nossa disciplina, né? 3, né, a moralidade, Bentham exortava, né, a moralidade não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. Não é uma questão de agradar a Deus fazendo uma crítica à ética cristã e às regras abstratas fazendo uma crítica a Kant. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso da conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Veja, para todos aqueles que serão afetados, para a maioria das pessoas. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com a. Uma fundamentação científica de viés positivista, b. Uma convenção social de orientação normativa, c. Uma transgressão comportamental religiosa, d. Uma racionalidade de caráter pragmático. O que vocês acham que é de resposta do Bentham, né, do utilitarismo? Está entre B e D. Né? Então, vamos lá. A e C, né, já respondendo a A, não é. Né? O positivismo, ele vem bem depois, né, do empirismo inglês. Ele vai aparecer ali no século XIX, né, com o Comte. Então, a fundamentação científica de viés positivista, ela aparece depois do utilitarismo, e por questão histórica ela está equivocada. Né? A transgressão de moral comportamental religiosa, ela também não tem a ver com o texto, né, porque o próprio texto lá está dizendo, não é uma questão de agradar a Deus. Eu posso agradar a Deus e ser utilitarista, e posso não agradar a Deus e ser utilitarista também. Então, não é uma questão religiosa, não é o que está se pondo, então também não é C. Daí ficou entre B e C. Eu vou ir para D para responder, né, racionalidade de caráter pragmático. Caráter pragmático, gente, é quando eu considero a prática, é aquilo que vai me resultar um efeito imediato, né? E o que resulta um efeito imediato? Aquilo que é útil. Né? Se eu fiz isso para conseguir aquilo e deu certo, isso é pragmatismo. Né? Se eu estudei para a prova e tirei 10, é pragmatismo. Né? Se eu levantei cedo e consegui terminar as atividades, é pragmatismo. Então, assim, ter essa lógica utilitária, então, é um caráter pragmático. Por isso que a questão D está correta. Percebe? Então, a conduta ali, ela tem uma racionalidade de caráter empírico. Talvez se eu colocasse ali na palavra empírico, pragmático tem a ver com empiria, com a experiência. E isso a gente viu no utilitarismo. Né? Então, os parâmetros da ação indicada no utilitarismo são relacionados com uma racionalidade de caráter pragmático. Não é B por conta de uma convenção social de orientação normativa. Ah, professor, mas como que não é isso? Então, geralmente na convenção social, a gente vai dizer que matar é errado. No entanto, por um caráter pragmático de sobrevivência, é aberta a exceção do homicídio. Entenderam a diferença? Socialmente, a convenção diz que matar é errado. No entanto, para eu me defender, né, eu posso sim matar alguém em legítima defesa. Aí eu tenho que uma lógica utilitarista, então restaria apenas a D. Perfeito, gente?